Seja muito bem-vindo, irmãos e irmãs, ao Sancti Agnus. Hoje, vamos desvendar uma das histórias mais fascinantes e transformadoras de toda a Escritura Sagrada. Prepare-se para mergulhar na vida de um homem cuja paixão, antes usada para perseguir, foi convertida em um amor ardente por Cristo, moldando o cristianismo como o conhecemos. Capítulo 1. Saulo, o zeloso fariseu e perseguidor. Imagine as ruas movimentadas de Jerusalém, há quase 2000 anos. O ar vibra com as discussões nas sinagogas, o cheiro de incenso e de especiarias se mistura, e a sombra imponente do templo domina a paisagem. Nesse cenário vibrante, emerge a figura de Saulo de Tarso. Ele não era um homem comum. Nascido em Tarso, na Cilícia, uma cidade helenística de grande importância cultural e intelectual, Saulo era um judeu de estirpe da tribo de Benjamim e cidadão romano, o que lhe conferia privilégios e uma visão de mundo mais ampla. Sua educação foi impecável. Em Jerusalém, ele estudou aos pés de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres da lei de sua época. Saulo se tornou um fariseu, pertencente à mais estrita das seitas judaicas, conhecido por seu zelo intransigente pela Torá e pelas tradições dos pais. Ele era irrepreensível na observância da lei, um purista, um defensor ferrenho da fé de seus antepassados. E foi esse zelo que o levou a uma profunda aversão por uma nova e crescente seita que se espalhava pelas sinagogas, os seguidores de Jesus de Nazaré. Para Saulo, esses cristãos eram blasfemadores, traidores da fé judaica, que anunciavam um Messias crucificado, uma ideia abominável para a mente judaica. Eles precisavam ser detidos a todo custo. Nós o vemos pela primeira vez nas Escrituras, como um jovem que, de pé, guardava as vestes dos que apedrejavam Estevão, o primeiro mártir cristão. Ele consentia na morte de Estevão, e não apenas isso. As Escrituras nos dizem que Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele entrava nas casas, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Seu coração estava endurecido, mas movido por uma convicção que ele acreditava ser divina. Capítulo 2. A estrada de Damasco, o encontro transformador. Era por volta do ano 34 d.C. O fervor de Saulo não diminuía. Com cartas de autorização do sumo sacerdote, ele partiu para Damasco, uma jornada de vários dias, para continuar sua perseguição, para prender e levar de volta a Jerusalém quaisquer cristãos que encontrasse. A estrada poeirenta sob o sol abrasador do Oriente Médio se estendia à sua frente. E então, aconteceu. De repente, ao se aproximar da cidade, uma luz do céu, mais brilhante que o sol do meio-dia, o envolveu. Saulo caiu por terra, cego e atordoado. E uma voz que reverberou não apenas em seus ouvidos, mas em sua alma disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, o zeloso fariseu, respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta que se seguiu desmantelou cada pilar de sua existência. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Os homens que o acompanhavam ficaram mudos, ouvindo o som, mas sem ver ninguém. Saulo, levantando-se do chão, percebeu que estava cego. Aquela luz, a glória do Cristo ressuscitado, havia tirado sua visão física, mas abriu os olhos de sua alma. Ele, o perseguidor, havia se encontrado com o perseguido. O Senhor que ele combatia era o Messias de Israel. Guiado pela mão, o outrora altivo Saulo foi levado para Damasco, onde permaneceu por 3 dias, sem comer nem beber, em uma escuridão física que espelhava a escuridão espiritual que havia vivido. Nesses dias, ele processou a revelação, a verdade inegável que havia se manifestado a ele. Sua vida nunca mais seria a mesma.
Capítulo 3. Ananias e o batismo, o novo homem. Enquanto Saulo jejuava e orava em Damasco, um homem chamado Ananias, um discípulo de Jesus, recebeu uma visão do Senhor. Deus o instruiu a ir a uma rua chamada Direita, procurar um homem de Tarso chamado Saulo, que estava orando. Ananias, compreensivelmente, hesitou. Ele conhecia a fama de Saulo, o terror que ele representava para os cristãos. Mas o Senhor o tranquilizou, revelando o destino grandioso de Saulo. Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e os filhos de Israel. Obediente, Ananias foi até onde Saulo estava. Ele impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele recuperou a visão. Ali, naquele momento, o perseguidor se tornou um irmão. Saulo foi batizado, e com o batismo, ele recebeu não apenas a remissão dos pecados, mas uma nova identidade, uma nova missão. Em vez de prender os seguidores de Cristo, ele começou a proclamar Cristo nas sinagogas de Damasco, anunciando que Jesus era o Filho de Deus. Seus ouvintes ficaram estupefatos. Não era este o homem que em Jerusalém devastava os que invocavam o nome de Jesus? Sim, era ele. Mas agora era outro homem. Capítulo 4. O apóstolo dos gentios, missões e desafios. Após sua conversão, Saulo, agora mais conhecido pelo seu nome romano, Paulo, retirou-se para a Arábia por um tempo, provavelmente para meditar e aprofundar-se na revelação que havia recebido. Ao retornar, sua jornada apostólica começou para valer. Ele foi introduzido aos apóstolos em Jerusalém por Barnabé, que testemunhou sua genuína conversão. Em Antioquia, ele e Barnabé foram separados pelo Espírito Santo para a obra missionária. Paulo iniciou uma série de viagens missionárias que o levariam por todo o mundo conhecido da época: Chipre, Galácia, Ásia Menor, Macedônia, Grécia. Ele fundou igrejas, enfrentou oposição ferrenha de judeus e gentios, foi açoitado, apedrejado, preso, naufragou, passou fome e frio. Mas nada o detinha. Sua paixão por Cristo e seu desejo de levar o Evangelho aos gentios eram inextinguíveis. Suas cartas, as epístolas paulinas, são um tesouro da teologia cristã. Nelas, Paulo desdobra verdades profundas sobre a justificação pela fé em Cristo, a graça, a universalidade da salvação, a unidade do corpo de Cristo e a vida em santidade. Ele ensinou que em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. Essa mensagem revolucionária quebrou barreiras culturais e religiosas, abrindo o caminho para que o cristianismo se tornasse uma fé global. Paulo não era um homem de meias medidas. Ele era um homem de convicções profundas, de entrega total. Sua vida foi um testemunho vivo do poder transformador de Cristo. De perseguidor a perseguido, de inimigo da igreja a seu maior campeão, Paulo se consumiu na pregação do Evangelho. Ele se tornou tudo para todos, a fim de alguma forma, salvar alguns. Capítulo 5. O legado de São Paulo, uma fé viva. A história de Paulo culmina em Roma, onde, após anos de ministério, prisões e viagens, ele foi martirizado, provavelmente decapitado sob o imperador Nero por volta do ano 67 d.C. Seu sangue, como o de Estevão, tornou-se semente para novos cristãos. O legado de São Paulo é imensurável. Ele é o apóstolo das nações, o homem que, mais do que qualquer outro, moldou a teologia, a estrutura e a expansão do cristianismo.
Suas cartas continuam a ser estudadas, debatidas e amadas por católicos e evangélicos, pois nelas encontramos a essência da fé cristã. Cristo crucificado e ressuscitado para a nossa salvação e a vida nova em espírito que ele nos oferece. A conversão de Paulo é um lembrete poderoso de que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Não importa quão longe alguém tenha se desviado, quão grande tenha sido sua oposição à fé, Deus é capaz de transformar o coração mais obstinado. E não apenas isso, mas ele pode usar o passado de uma pessoa, suas habilidades e sua paixão, para a glória do seu reino. Que a vida de São Paulo nos inspire a um zelo semelhante, não na perseguição, mas na proclamação do Evangelho. Que possamos, como ele, considerar tudo como perda diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. E que a cada dia possamos dizer com o apóstolo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se este conteúdo tocou o seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda o Santiagnos a levar essa mensagem para mais pessoas. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não é inscrito no Santiagnos, clica no botão de inscrição e ativa o sininho. Até a próxima. Deus abençoe.